Olá, está no ar o Trajetórias. No final do mês de outubro, a Câmara Municipal prestou homenagem aos 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho. E no programa de hoje, o nosso convidado é o atual presidente da entidade, Narioli Calegaro. Narioli, muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse teu programa, conversando contigo, podendo levar aos ouvintes da TV Câmara, né, um pouco dessa trajetória da gente dentro do movimento, né, que completou agora 50 anos e que recebeu aqui em Porto Alegre uma homenagem pela Câmara de Vereadores e que tem recebido em diversos outros municípios, outras câmaras, muitas homenagens, né, por todo esse estado. Até mesmo o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados lá em Brasília fez uma homenagem ao movimento. Acho que é o reconhecimento pela importância social que o movimento tradicionalista gaúcho, não o MTG como instituição, somente isso, mas esse processo social que se desencadeou a partir da década de 40, principalmente da reorganização, da revalorização, da pesquisa e da descoberta dessa nossa cultura e expôs ela à sociedade, né? E ela foi além de fronteiras, né? Então é importante, esses momentos são importantes. Pois é, como tu falaste, o reconhecimento ele é sempre importante para afirmar, né? Mas hoje, 50 anos do MTG e o início da tua gestão à frente da entidade, qual é o significado dessas homenagens para os desafios que vocês enfrentam? Olha, para a instituição é um momento muito especial. É um momento importante que tu tem que saber aproveitar esse momento, né? E essas homenagens que eu te digo que aconteceram por todo o estado, em todos os municípios, diversas atividades que aconteceram dentro dos CTGs, dentro das regiões tradicionalistas, né? Foram importantes para a gente celebrarmos, festejarmos, mas acima de tudo nós também nos questionarmos, né? De que forma nós chegamos até aqui nesses 50 anos, né? De que forma nós estamos atuando da forma que a sociedade espera, né? De que forma nós podemos nos preparar para o futuro, para os próximos 50 anos, né? Para dar continuidade ao movimento. Para mim é algo interessante porque eu há 30 anos, exatos 30 anos, já tinha assumido como secretário-geral do MTG, né? Voltando na direção do movimento há 2 anos atrás e agora como presidente do MTG, são datas e são momentos marcantes, são importantes porque fazem com que a gente tenha momentos de reflexão, que a gente olhe para essa caminhada, né? Veja onde ela começou, quais foram os propósitos que nos levaram a iniciar essa trajetória, essa caminhada toda, e o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então Pois é, a tua caminhada começou muito cedo, né? Aos 18 anos já eras patrão de um CTG aqui em Porto Alegre. Tu não és natural de Porto Alegre, mas vieste para cá muito jovem também. Como é que foi essa descoberta do interesse pela tradição, pela cultura gaúcha? Na verdade é que eu sempre tenho dito que eu tenho essa questão tradicionalista ligada à nossa cultura, à nossa tradição, eu digo de berço, eu digo até essa que eu trago do ventre da minha mãe. Porque já então, lá em Santo Ângelo, da onde eu sou natural, né, meus avós, meus pais foram fundadores do CTG, os legalistas lá. Então, essa trajetória vem assim, vem nos arrastando, vem nos acompanhando. E depois aqui na capital também, eu na escola primária, já que a minha mãe é professora, ela e a diretora incentivava as tradições lá, nós tínhamos um CTG, um pequeno CTG. Nós desfilávamos com esse CTG nos desfiles de 7 de setembro. Né? Então esse incentivo vem de família. E depois a gente entra no movimento organizado, que eu digo, num CTG que é filiado ao MTG, aqui em Porto Alegre, e começa essa caminhada. E mais tarde, como tu bem disseste, aos 18 anos, a gente fundou o CTG Chimangos, aqui de Porto Alegre, né, numa comunidade, porque não tinha uma entidade ali. E pelo apelo da gurizada, dos jovens lá, que a gente foi agregando, foi trazendo, e se resolveu fundar e acabamos mais alguns outros lá,
e eu sendo o patrão, claro que apoiado pelos pais, pelas famílias, porque a gente sempre precisa, né? Mas começamos ali essa caminhada que estamos aí dando continuidade a ela. E como esse trabalho com a cultura e a tradição gaúcha se inseriu ao longo da tua vida, no sentido de que, bom, aos 18 anos estavas começando a vida. Veio a faculdade de engenharia civil, uma carreira profissional. Como tu fizeste ao longo dos anos para conciliar esses papéis? Olha, a gente sempre acha tempo para essas questões, porque a gente gosta, né? O MTG e o movimento tradicionalista gaúcho é como qualquer outro setor da sociedade que tem as suas manifestações, em qualquer nível cultural ou social, em que as pessoas são seres, o homem é um ser social por natureza, então ele procura essa convivência em várias atividades ou manifestações culturais que a nossa sociedade oferece. Eu escolhi essa, poderia ter escolhido outro tipo de manifestação cultural, diretamente a dança, o teatro, a música, o carnaval, enfim, qualquer outro tipo de setor da sociedade que pode oferecer a convivência, né, prazerosa, a convivência que te oferece um lazer, mas eu escolhi o movimento tradicionalista gaúcho e escolhi aquilo que me identifica familiarmente com a minha história, que me identifica com a identidade de formação do nosso povo, da nossa identidade cultural aqui no Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul ele tem uma capacidade muito plural de absorver culturas, ele tem isso, né? Até pela sua formação histórica, étnica, né? De várias influências que nós temos aqui e que nos dá esse grande leque, né? De nós temos essas opções. Mas o movimento tradicionalista ele consegue abraçar isso como um todo e ele consegue nos oferecer, então, uma questão de opção, uma questão de família, de tradição, porque nada mais é o movimento tradicionalista gaúcho que é tu manter determinados valores sociais, regionais, de identificação local e, através da tradição, transmitir às novas gerações. É isso. Eu recebi isso de meus avós, de meus pais, vou transmitir a meus filhos, a meus netos, vamos transmitir a toda a sociedade que estiver envolvida. É desta forma que se estabelece isso aí. É uma questão de opção, de tu te sentir bem, né? E tu se identificar com algo que identifica o teu estado. Isso é importante. Marioli, quais são os valores dessa identidade gaúcha que tu consideras mais importantes a serem preservados na sociedade contemporânea? Eu acho que os valores de família, né? Eu acho que isso tem muito se perdido, né? E quando eu digo assim, aquelas questões familiares, eu vou te citar um exemplo bem claro que a gente nota, assim, né? Hoje, se preocupam muito, às vezes, com o trabalho infantil, né? Mas, às vezes, interferem numa família lá em que um filho está ajudando um pai. Lá no interior, lá na roça. E, às vezes, ele vem aqui para a central de abastecimento do estado com o filho. Está ensinando o filho a trabalhar. Esse filho não está na rua, esse filho não está na esquina, não está jogado, ele está recebendo uma educação. A mesma educação que talvez o pai tenha recebido. E muitas vezes isso não é entendido pela sociedade. Nós temos que saber discernir aqueles que precisam de um conselho tutelar, daqueles que precisam desse amparo legal dos órgãos governamentais e aqueles que têm a família. E que o pai recebeu aquilo de herança, a família, e está transmitindo aquilo ali. Né? Então, esses valores familiares a gente procura preservar. Né? Preservar esses valores de respeito, de educação, de valores, da moralidade, da boa prática, né? Da palavra que tu empenha, que tu deposita com as pessoas, né? Dos eventos em que hoje eu digo assim, o Centro de Tradições Gaúchas, um CTG, ele funciona bem assim, ó. Quando um pai, uma mãe, sabe que o filho foi para o CTG, seja lá na comunidade mais carente que tem o CTG, ele sabe o que o filho está fazendo lá. Ele sabe quais os valores que ele recebe lá dentro. Agora, quando o filho sai para um outro ambiente social, ele pergunta assim,
o que é que tu está fazendo lá, que atividade tu está desenvolvendo lá. Esse é o grande diferencial que o movimento preserva e que os centros de tradições gaúchas preservam. Acima de tudo, também preserva que não existe discriminação. Não existe classe social, né? De valores, de raça, de credo, de poder aquisitivo, né? De opções que as pessoas possam ter particularmente. Ou seja, todos convivem numa grande harmonia. Há uma convivência harmoniosa de gerações. Daquela criança com o vovô. Todos convivem no mesmo ambiente, né? Participando da mesma festa, da mesma atividade, dos mesmos projetos sociais que são desenvolvidos. Esse é o grande valor que o movimento procura preservar. Claro que respeitando, entendendo todos os avanços sociais, né, que acontecem, todas as movimentações sociais que estão aí à nossa volta, todas as exigências que vêm, mas nós, acima de tudo, temos que preservar esses valores que não são do movimento tradicionalistas, que são da tua família também, que é da família, da sociedade, que não, esses valores não precisam circular e não são o movimento, e o movimento tradicionalista não é proprietário disso. São valores sociais maiores que a nossa sociedade tem que preservar. São essas características que tu citaste agora de integração, de acolhimento, tu atribuis a elas a grande capacidade de disseminação do movimento, porque são quase 1.700 entidades no Brasil e no mundo hoje. Não, assim, são quase 1.700 entidades no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Olha. Nós temos a nível de Brasil mais umas 1.300, 1.500 em todo o Brasil, de Santa Catarina, Paraná para fora. Temos 20 entidades fora do Brasil. Temos uma entidade na China, que é um gaúcho aqui de Novo Hamburgo, da questão que faz há mais de 10 anos que estão lá, que fundaram um CTG lá e filiaram ao MTG. Tem toda a documentação do MTG aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive tem um pessoal, uns músicos agora viajando para lá, que vão ter uma grande atividade que eles têm uma vez por ano lá. Ou seja, eu sempre digo que é um sentimento que cada gaúcho carrega. Cada gaúcho. Tu, talvez os nossos cinegrafistas aqui, todos tomam chimarrão. Não precisam circular dentro do CTG. Não. Mas tomam chimarrão. Vá no supermercado à noite, que eu digo. Vá num parque o fim de semana. Quantas pessoas estão tomando seu chimarrão ali? Ou seja, é uma identidade cultural nossa. Nossas construções em Porto Alegre, todas têm que ter uma churrasqueira, por quê? Porque tu é tradicionalista? Frequenta o CTG? Não, porque faz parte da nossa identidade. O que tu faz no fim de semana nos parques, na tua casa, nos teus clubes? Um churrasco, mas um churrasco ao estilo gaúcho, né? Não como outros por aí. Então, quer dizer, essa identidade carrega muito o nosso povo, a nossa sociedade, e é um sentimento que vem de séculos, de mais de séculos. Porque a nossa formação aqui foi uma formação diferenciada do Brasil. Então nós temos esse sentimento muito forte. E que nós saímos daqui para fora do estado, nós carregamos isso com nós. Nós somos capazes de ir à beira da praia no Nordeste, sentar e tomar o nosso chimarrão. Sem problema nenhum. E todos dizem, é um gaúcho. E pode ser até um catarina, pode ser até um paranaense, um paulista, nascido lá, tomando chimarrão, vão dizer que ele é um gaúcho. E vão se surpreender que às vezes ele é um paranaense, que ele é um paulista, um matogrossense, ele é do outro estado. Então, essa é a grande força que nós temos. É o sentimento, não é nada impositivo. É um sentimento que brota do interior de todos nós. Agora, a gente falou desse sentimento, do impacto cultural que isso tem e que é o impacto que teve ao longo da tua trajetória toda, mas eu queria falar um pouquinho também de impacto político, que ao longo desses 50 anos de MTG, muitos relacionamentos foram feitos, não só entre pessoas que são membros e são políticos, mas também no sentido de proposição de políticas públicas, proposição de projetos de lei.
Aqui na Câmara Municipal, nos últimos anos, o MTG se envolveu em diversas pautas. Eu queria ouvir a tua opinião como presidente do MTG sobre essa relação atual entre o MTG e a política. Olha, eu acho que o MTG é uma entidade, um ente social que não está fora desse universo político. Ele tem as suas opiniões, ele tem as suas ações, ele tem pessoas que às vezes fazem políticos partidários, fazem. Às vezes tem alguns que tentam ser candidatos, mas o MTG não elege ninguém. Ele não levanta a bandeira. Ele tem uma relação muito boa e deve ter uma relação muito boa com todas as questões políticas, porque eu sempre digo, a cada direito corresponde um dever teu. E nós, como uma entidade social, temos os nossos direitos e temos os nossos deveres, né? Não criamos nenhum tipo de comprometimento pessoal. Eu acho que o comprometimento tem que ter das políticas com esta questão cultural que envolve o nosso tradicionalismo, que envolve a nossa cultura local e regional do nosso estado. Tem que haver esse entendimento. Existem inúmeros políticos que fizeram grandes projetos, que defendem, até hoje estão defendendo no Congresso Nacional, projetos de tornar o rodeio, o tiro de laço como patrimônio imaterial, cultural da nossa sociedade, né? E outras atividades a nível de Brasil também. Esta é a grande questão, a grande relação. A própria sede do movimento tradicionalista gaúcho é uma doação do governo do estado. Está lá. Nós temos o compromisso que pagamos impostos, tudo direito, tudo como manda a lei. Mas temos que preservar o prédio que foi doado da forma como ele foi doado, que é um patrimônio, né? E o restante foi feito. Então essas relações são muito tranquilas. Às vezes são relações como a sociedade tem muito, tem altos, tem baixos, tem aproximações, tem desaproximações, tem mal entendimento, mal interpretações, existe às vezes interesses que circundam todo esse universo, que às vezes a gente não compreende, às vezes a gente compreende, às vezes a gente administra, às vezes a gente não consegue administrar, mas enfim, o MTG como instituição, ele deve estar acima de tudo isso aí, e ele está acima de tudo. Na Câmara Municipal, já houve nos últimos meses e anos CPI do acampamento Farroupilha, há projetos também há muitos anos em tramitação, que, por exemplo, criariam um museu do gaúcho. Qual é a tua opinião agora, assumindo essa gestão, sobre essas últimas pautas? Eu acho assim que o movimento, o tradicionalismo, esse Museu do Gaúcho, que existia um projeto, eu acho que é algo que seria extremamente importante e valioso para a sociedade, para o próprio movimento também preservar e mostrar algumas questões ali, tá? Essas questões que aconteceram de CPI, acredito que devem ter sido coisas mal explicadas e que desencadearam nesse processo aí, que depois também não terminou em nada, porque não tinha o que apurar, não tinha nenhum fato grave, tá? Uma pena que o acampamento Farroupilha, ele sempre foi circundado dessas questões aí. Poucos entendem que houve um quadro evolutivo e que principalmente a partir de que o MTG assume o acampamento por volta dos anos 2000, 99, 2000, 2001, por ali, se tu olhar para trás esses 15, 16 anos, como era o acampamento Farroupilha, como ele é hoje, ele foi construído, acho que em cima de muitas pautas positivas que foram sendo desenvolvidas, que foram sendo aperfeiçoadas. Tanto é hoje que ele é um atrativo turístico para a cidade de Porto Alegre. Esse ano teve recorde de público, né? Nós tivemos 1.300.000 pessoas circulando ali dentro. Eu te digo assim que aquilo ali é uma cidade. Falta uma farmácia ali, até banco tem. Supermercado, açougue, tem quartel da brigada, tem delegacia de polícia, tem um ambulatório, ambulância, tem o pessoal... Quer dizer, é uma cidade que se instala ali em 50 dias, 60 dias ali. Tá? Se monta toda uma estrutura. Tá? Quando Porto Alegre, quando os legisladores entenderem que aquilo ali pode ser transformado
num grande polo turístico para a cidade de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso grande desafio de caminharmos para isso aí. Tá? As questões que envolvem, existem outros eventos em Porto Alegre que até consomem mais recursos municipais que o próprio acampamento. Esse ano até tivemos menos aporte financeiro. A gente entende. O meu objetivo é que a gente não precise usar dos recursos financeiros diretamente da prefeitura. Talvez possamos alcançar isso o ano que vem. Vamos trabalhar firmemente para isso. Ocupar das estruturas, das secretarias, isso é normal. Isso é necessário, isso é saudável para o evento, que as diversas secretarias estejam envolvidas na estruturação do ambiente para a criação do acampamento Farroupilha. Mas eu acho que, acima de tudo, ele é extremamente positivo para a cidade de Porto Alegre, ele é extremamente positivo para a nossa cultura, né, para a sociedade. Porto Alegre respira, o Rio Grande respira o acampamento, o Brasil está respirando. Tivemos inúmeros turistas de estados, mais de 15 estados estiveram com turistas aqui visitando, países aqui estiveram, principalmente depois do advento da Copa do Mundo, que isso aí houve um ingresso grande, né? Ou seja, estão descobrindo esse produto turístico, que é um produto ligado à nossa cultura, mas é um produto turístico que deve nos identificar mais fortemente com o resto do Brasil e o mundo, né? Nery, olha, depois a gente passar então por a tua opinião agora como presidente do MTG sobre essas questões e também algumas intenções tuas agora à frente do mandato. Quero terminar essa entrevista com uma questão um pouquinho mais pessoal, para a gente também fazer um chamamento para quem nos assiste. O MTG tem praticamente também a tua idade, né? Estávamos falando antes do início do programa, são a geração do MTG. Queria que tu falasse um pouquinho, direcionasse também aos jovens, que tu falaste que conversa muito com os jovens que têm interesse, estão ingressando no movimento. Qual é a tua experiência que pode ser passada para esses jovens, no sentido de também inseri-los no movimento hoje? Eu te diria assim, eu tive uma experiência muito importante no Colégio Champagnat. Eu estudei ali e na época me descobriram que eu participava do movimento. E nós fundamos um CTG dentro do colégio. Registramos no MTG, fizemos atividades na Semana Farroupilha ali dentro, né? Isso lá com 16, 17 anos naquela época lá, tá? Mas não que cada colégio tenha que desenvolver essas atividades, mas ter CTGs, não é isso. O jovem como um todo, tanto dentro do movimento quanto fora do movimento, ele deve vir conhecer o que é o movimento tradicionalista gaúcho. Aquele que está de fora, nas escolas, devem valorizar essa identidade regional, valorizar aquilo que é nosso. Porque o povo que perde as suas referências, perde as suas origens, daqui a pouco ele não se entende o que ele está fazendo aqui hoje. E ele não sabe se encaminhar para o futuro. Dentro do movimento tradicionalista gaúcho, eu sempre converso com os jovens, aqueles que estão transitando, que estão sendo atuantes, para que sejam mais atuantes, né? Que tenham mais voz ativa, que levem as suas ideias, que pensem, que ajudem a construir os próximos 50 anos do MTG. Esse movimento começou pelos jovens. Lá em 47 e 48, quando aquele jovem que hoje tem 89 anos, Paixão Cortes, pegou aqueles colegas do Colégio Júlio de Castilho e de outras educandários de Porto Alegre e criaram esse movimento, que era um movimento de basta e de revalorização à nossa cultura. Sempre os jovens foram fundamentais. Os jovens são a seiva que nutre este movimento, que circula, que dá força, que dá vida, que dá continuidade a nós estarmos aqui. A prova que eu fui um jovem, Paixão Cortes foi um jovem, Paixão Cortes agora estava com nós aqui, ó, no aniversário do MTG, fizemos uma grande cavalgada no Julinho, ele foi lá receber quase 700 cavaleiros que vieram de todo o estado do Rio Grande do Sul. Fomos ao 35 CTG, a diretora do colégio nos recebeu lá, botamos uma placa, está lá o Colégio Júlio de Castilho, tem um DTG lá dentro. Pois fomos ao 35 CTG, que é o primeiro CTG desse modelo
de organização, esse modelo, né, que funciona até hoje. E o Paixão Cortes estava lá com nós e ele disse: eu não fiz, eu continuo fazendo, estou fazendo pelo movimento. E está. E os jovens sempre estão. Hoje, 70% dos nossos eventos, sejam congressos, convenções, concursos, festas campeiras, o Enarte que está aí, que começa a semana que vem, a fase final, lá em Santa Cruz, 70% são os jovens. Jovens universitários, jovens que são levados pelos pais. Temos grandes trabalhos de conclusão, feito por jovens ligados ao movimento tradicionalista gaúcho, que às vezes não são colocados, não são expostos. E eu digo a ele: tragam esses trabalhos. Vamos expor eles à sociedade tradicionalista, vamos expor à sociedade para que ela conheçam esses estudos que vocês estão fazendo. Então, já há uma grande integração aí entre esse público. Tá certo. Nerioli Calegaro, quero lhe agradecer muito pela presença aqui no Trajetórias, mais uma vez parabenizar pelos 50 anos do MTG, desejo um bom trabalho nos próximos anos. A gente agradece a oportunidade de estar aqui contigo nesse programa Trajetórias, né? Que faz que a gente faça uma pequena e uma rápida leitura até do meu processo dentro do movimento, do próprio processo do MTG, e nunca esqueço da importância social que essa entidade tem, que é uma entidade cívica, cultural, campeira, artística, social, esportiva. Ela oferece inúmeras atividades para quem ingressa dentro do movimento ou dentro de um CTG. Várias opções tem lá de tu poder fazer parte disso aí. E nunca esquecemos, nunca podemos esquecer a nossa identidade, a nossa regionalidade, as nossas origens, o nosso estado, a nossa formação. Isto é fundamental. Ser receptivo a novas culturas, a novas tendências, isso é tranquilo. Agora, não podemos perder a nossa referência e a nossa estrutura que nós temos como sociedade a nível de Rio Grande do Sul. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço também a sua audiência. O Trajetórias de hoje termina aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!